Segunda parte do Conversas com Vida. A convidada de hoje é Ana Paula Vitorino, deputada do PS e ex-secretária de Estado dos Transportes. Em que medida é que aquilo que é chamado o processo face oculta teve repercussões na sua carreira política? Sabe que eu não vou dar a resposta que sempre dou cada vez que me fazem essa pergunta, que é não falar sobre esse assunto. Não falar sobre esse assunto. Eu acho que as repercussões que esse processo teve sobre a minha vida são conhecidas, são públicas, portanto não vale a pena estar a ignorá-las. Elas existem. Agora, há uma coisa que para mim é extremamente importante e é a única coisa que eu respondo relativamente a esse assunto, é que em qualquer circunstância, em qualquer momento, eu acho que a verdade, e lutar pela verdade e por aquilo que nós achamos que é correto, por aquilo em que nós acreditamos, justificam sempre qualquer preço que seja que tenhamos que pagar por ela. Mesmo que seja um preço político? Mesmo que seja um preço político. Ou pessoal? Ou pessoal. E pagou os dois? Enfim, isso a história o dirá. Ou está a pagar ainda? Enfim, sabe que eu não vejo as coisas assim. Eu acho que em qualquer momento, eu como qualquer pessoa, outra pessoa, toda a gente erra. Toda a gente erra. Aliás, é uma característica dos seres humanos. Mas sente que errou em algum momento? Mas em qualquer momento eu procuro ser verdadeira relativamente a mim própria e fazer aquilo que eu entendo que é o melhor, de acordo com os meus princípios, de acordo com as regras da sociedade em que me insiro, em que estamos inseridos. E acho que a partir do momento em que estamos bem com a nossa consciência, a partir do momento em que estou bem com a minha consciência, eu estou disponível para encarar seja aquilo que for que tiver que pagar pelo facto de agir corretamente. Alguma vez foi convidada para ser ministra? Não, nunca fui convidada. Aceitaria? Sabe que eu não considero que se possa pôr a questão assim. Depende do governo, depende da pasta? Depende da pasta, depende do governo, depende da margem de manobra, depende daquilo que forem as condições. Mas como é que se sabe a margem de manobra antes de estar num governo? Mas isso tem que ser perguntado, ou seja, se alguém... Já há coisas que não são... Não é assim, daqui primeiro-ministro quer ser ministro, enfim, não é assim, dito assim. Naturalmente não, mas às vezes estamos à espera de Acha, por exemplo, que este governo sabia toda a margem de manobra que teria antes de tomar posse? Eu acho que há pessoas neste governo que teriam a obrigação de não ter aceitado ser membros do governo. Um deles é o Ministro da Economia, que obviamente não tinha condições para ser ministro de um governo nesta situação e com a pouca aderência que a sua experiência tinha à realidade portuguesa. Há pouco tempo a Ana Paula Vitorino defendeu mesmo que o Ministro da Economia devia ser afastado deste governo. Mantém? Mantenho, o Sr. Ministro. E isto não tem nada de... E eu estou a dar este exemplo precisamente para dizer sobre aquilo que eu acho que são as condições que se tem que sentir. Não basta. Eu não duvido que o Sr. Ministro, não sei, não conheço o suficiente, que sabe imenso em termos de teoria geral da economia, não tenho qualquer dúvida. Agora, as pessoas não têm condições para exercer um lugar, porque não conhecem a realidade, não conhecem o tecido empresarial, enfim, não têm efetivamente condições para exercer uma função que é determinante para o nosso crescimento. Mas muitas vezes o ministro Vítor Gaspar também é apontado como alguém que sabe imenso sobre teoria, como estava a dizer a Ana Paula. E que agora até já estão toda a gente a pensar por ser uma bola de cristal nova, porque de facto as projeções que faz são sempre tão erradas que o melhor será passar a ter uma bola de cristal. Estava aqui, enfim, claro que estou a fazer humor sobre uma questão que é demasiado séria. Eu considero que são dois erros, são dois problemas diferentes. O Vítor Gaspar, o ministro Vítor Gaspar, comete, na minha perspectiva, variedíssimos erros, mas que não têm a ver com o seu desconhecimento do país, nem têm a ver com o seu desconhecimento das matérias. Tem a ver com aquilo que são as suas limitações de natureza ideológica. Porque tem uma formatação ideológica que não lhe permite sair de um modelo de fundamentalismo da austeridade que é muito escola alemã.
O ministro Alves... Aliás, ele foi descrito esta semana pela imprensa espanhola como o ministro mais alemão do governo português. É claro, até se podia daqui a pouco da Europa. Eu até tenho algumas suspeitas que será mais identificado com a política alemã do que alguns ministros alemães. Enfim, pedimos messas nessa matéria. Agora, Álvaro Santos Pereira é uma coisa diferente. É diferente porque é um desajustamento relativamente à realidade portuguesa. Não tem a ver com escolhas de natureza ideológica. Tem a ver com uma pessoa que tinha, enfim, que é relativamente jovem, mas a juventude não é defeito, pelo contrário, mas que a maior parte do seu percurso é feito num país que, em termos de cultura empresarial, de cultura económica, é completamente diferente do nosso e com um enquadramento completamente diferente. O Canadá é um bocadinho diferente de Portugal. Ele, quando iniciou as suas funções, nem sabia muito bem o que era isso do quadro comunitário de apoio, dos fundos comunitários. E portanto... Porquê é que diz que ele não sabia muito bem o que era? Porque das primeiras perguntas que algum colega seu lhe colocou depois de ele ter tomado posse, relativamente quem é que ficava, quem é que ficava com a tutela dos fundos comunitários, ele disse que aquilo era uma coisa irrelevante, nem percebeu muito bem qual era o interesse da pergunta. Em relação ao Ministro das Finanças, admitiu pela primeira vez esta semana que o programa acordado com a Troika tem erros que não permitiram fazer, ou foi mal concebido e que não permitiu fazer a consolidação orçamental pretendida. Uma vez admitido isto por parte do próprio Ministro das Finanças, seria uma boa oportunidade para renegociar este memorando? Olha, eu tenho as minhas raízes moçambicanas não chegam a ser tão fortes como as minhas raízes alentejanas. E sabe que no Alentejo há expressões muito curiosas, muito engraçadas. E quando eu ouvi agora o Sr. Ministro das Finanças dizer isso, só me lembrei de uma frase que se diz muito no Alentejo. Para o mau dançarino, até a pista está torta. Bom, então o Sr. Ministro das Finanças andou a fazer renegociações, atrás de renegociações do memorando de entendimento, e só no final da 7ª avaliação, portanto, ou seja, a caminho da 7ª renegociação, é que reparou que o memorando original tem defeitos incontornáveis. Há aqui qualquer Mas coisa... de alguma forma também está a imputar essa responsabilidade ao PS. Não é de alguma forma. Ou de todas as formas. Exato, de todas as formas. Obviamente que quase 2 anos decorridos sobre a vigência deste governo e que já é incontornável enfim, a descrição, a avaliação de que, de facto, em termos de política financeira e política económica, este governo é um desastre. Passados 2 anos, então vêm dizer, não, então afinal a culpa não é nossa, a culpa é do memorando inicial. Ou seja... Era também este governo que queria ir além da Troika. Exato, mas eles foram além da Troika. O problema é que foram além da Troika. E, evidentemente, com o memorando daquela natureza, nós estávamos a negociar de alguma forma a nossa soberania e, portanto, tem implicações para Portugal. O problema aqui é que, ao ir para além da Troika, ao acentuar as medidas de austeridade, fez-se aquilo que qualquer economista previa, eu acho que qualquer pessoa de bom senso previa. Era que estávamos a acentuar a recessão relativamente àquela que era a recessão prevista. Mas também era o mesmo memorando que previa uma meta muito mais exigente para o déficit, 3,5%, e que, entretanto, foi dilatado. Exatamente, mas também previa que houvesse medidas de outra natureza que promovessem o desenvolvimento económico e também previa que havia um desemprego, que já lá vamos, que havia um desemprego na ordem dos 13%, já de si elevadíssimo, e não de 19% como agora está previsto. E que medidas são essas que estavam previstas e que o governo não... Porque havia margem, ao não aplicar as medidas excessivas que foram aplicadas, havia margem para haver algum acrescimento económico. Aliás, havia matérias relativamente ao investimento público e ao investimento privado que foram completamente anuladas. Até o próprio quadro comunitário de apoio, até os próprios fundos comunitários foram desviados do investimento que de alguma forma podiam ter feito ressurgir alguma procura interna e algum desenvolvimento. Ao invés disso, o que é que foi feito? Foi feito aumento de impostos superior, uma carga fiscal muito superior àquela que estava prevista no memorando, um agravamento das condições de despedimentos muito superior àquilo que estava previsto. Ou seja, todas as medidas foram no sentido de fazer duas coisas, que por um lado aumentar a carga fiscal,
e por outro lado, aumentar o custo de vida, e com estes dois efeitos conjugados, o que é que aconteceu? Obviamente que diminuiu ainda mais fortemente a procura interna. Como simultaneamente não se resolveram os problemas de contexto, nomeadamente das questões dos preços de eletricidade, nomeadamente do acesso ao crédito, enfim, uma série de coisas, todo o nosso tecido produtivo também se começou a ressentir, incluindo o setor exportador. Acha que este governo está a ficar isolado? Concertação social insatisfeita, acho que sim. CDS a aumentar as críticas? E não é só o CDS, eu acho que o governo está a ficar isolado até de si próprio. E de si próprio, o que é que eu quero dizer com isto? Eu ouço diariamente vozes críticas e se nós nos abstrairmos, às vezes é complicado quando se está inserido num grupo parlamentar dizer, parece que se é sempre suspeito de que se está a falar porque se é oposição. Mas se nós nos abstrairmos do contexto meramente partidário e formos para enfim, o resto da nossa vida, se nós ouvirmos falar empresários, sejam eles do PS, do PSD, de que área forem. Se nós ouvirmos profissionais das mais variadas profissões e contextos e partes do país, todos eles não se revêem na atuação deste governo. Eu diria que até o próprio grupo parlamentar do PSD já tem muitas vezes alguns incómodos, nota-se, é patente, alguns incómodos. E são pessoas que, enfim, têm provas dadas. Há pessoas no grupo parlamentar do PSD, já foram do governo, são empresários, são juristas, são economistas, são tudo. Acha que aos olhos dos portugueses António José Seguro é uma alternativa a este governo? Eu acho que é. Aliás, basta ver que e António José Seguro e Partido Socialista são duas coisas, não são duas coisas totalmente coincidentes. Até porque ainda está a lidar com a oposição interna. Não, eu julgo que não, que essas questões são ultrapassadas, mas também mal de nós quando não houver democracia interna aos partidos e não for sempre possível haver oposição à liderança, mas isso é bom. Mas ainda em janeiro teve que reunir a Comissão Política do partido para clarificar algumas... acho bem que a reúna várias vezes e esta semana vai reunir a Comissão outra vez, portanto, ou seja, isso antes do 25 de Abril é que as coisas não se passavam com eleições nem com oposições. Agora não, agora é natural que assim seja e que bom que assim é. Agora, o que eu acho que relativamente ao António José Seguro, há uma coisa que podemos ver em todas as sondagens, em termos de líderes, independentemente do Partido Socialista neste momento estar à frente nas eleições, nas intenções de voto por uma larga maioria, mas essas coisas uma coisa são sondagens, outras coisas são eleições, mas o que é fato é que o Partido Socialista está à frente por uma larga maioria. Por outro lado, em termos dos líderes, neste momento também é António José Seguro que não só que está à frente, como é aquele que sobe mais de todos os meses, ou seja, enfim, sempre que há... Mas seria sensato para o país nesta altura ir para eleições antecipadas, em termos de credibilidade externa? Olha, eu não sei o que é pior. É assim, se me disser assim, em termos de princípios, se nada acontecer, se em termos de princípios, aquilo que eu acho é que tem que haver estabilidade política. E que as eleições no nosso sistema político são de 4 em 4 anos e, portanto, 4 em 4 anos o povo é chamado a avaliar o trabalho que foi desenvolvido, quer no governo, quer nas oposições, e dirá de sua justiça e escolherá quem muito bem entender e o povo é soberano relativamente a essa matéria. E esta é a minha posição de princípio. Agora, eu acho que há uma coisa que disse e que eu acho que tem toda a razão de ser, que é o isolamento do governo relativamente não só aos parceiros sociais, mas como também ao povo e até à sua base social. E nós, neste momento, aquilo que nós vemos é manifestações na rua de gente que nunca lhe ocorreu sequer ir a uma manifestação. Gente que achava que essas coisas eram para os partidos, eram para os outros. Também nós temos muito hábito de achar que é para os outros. E acha que essas manifestações são contra o governo ou, de alguma forma, também contra o próprio sistema político? Eu acho que são, acima de tudo, são um grito de alerta. São um grito de alerta, porque é uma forma de dizer, da forma pacífica que nós temos de dizer as coisas, nós não aguentamos mais. Cuidado, nós não aguentamos mais. Porque neste momento nós temos gente a viver abaixo dos limiares da pobreza. Nós temos gente com sérias dificuldades, gente que está a ficar sem casa, gente que já passaram a fase de retirar os filhos das escolas.
Se o Governo não pretende mudar o seu rumo, como tem dado a entender, então, quem é que muda o Governo? Então, depois teríamos que ter um Presidente da República à altura. E é nestas alturas que nós temos que ter um Presidente da República que seja efetivamente assumido e que nós temos que todos que respeitar as instituições, e o Presidente da República é uma instituição, mas um Presidente da República que o ano passado fez cair o governo que existia. Também não houve estabilidade política. O governo não acabou o seu mandato no ano passado. E que foi o discurso da tomada de posse e todo o discurso relativamente ao PEC 4, a ofensa de ninguém lhe ter falado do PEC 4, todo aquele processo. Escreveu no prefácio dos roteiros e acusou José Sócrates de deslealdade. Então, mas nós agora não percebo se o governo terá dado conta de todas estas alterações para pior relativamente ao memorando da Troika, porque se assim for é incompatível o discurso que o Sr. Presidente agora nas últimas semanas tem feito relativamente àquilo que tem sido alterado, mas enfim. No último prefácio, Cavaco Silva nem sequer mencionou, não houve qualquer referência a Passos Coelho. Exatamente, o que é uma coisa estranha, porque obviamente os portugueses hoje estão muito piores do que estavam há um ano atrás, vivem muito pior. Então, e isso é medido como? Têm mais impostos, têm menos rendimentos, está mais desemprego, têm menos proteção social, ou seja, tudo isso faz com que se diga objetivamente que hoje os portugueses são piores que há um ano atrás. Portanto, é injustificável que o Sr. Presidente da República, que há um ano atrás teve a posição que teve, hoje não a tenha. E nós precisamos, efetivamente, havendo maioria absoluta por parte da base parlamentar de sustentação do Governo, é necessário ter aqui um Presidente da República que diga basta quando for à altura, porque eu acho que o povo português está quase a dizer basta, porque já não aguenta mesmo. Acha que os portugueses já não acreditam quando ouvem o Governo dizer que vivemos acima das possibilidades, quando é um português que ouve que trabalhou, pagou impostos, contou para a Segurança Social? Pois, eu acho que é isso mesmo, quer dizer, há aqui esse discurso é um discurso que não pode, que já ninguém acredita, porque é assim, o Governo o Governo tem aqui uma posição dual relativamente às coisas. Ora diz que não pode fazer melhor porque é a crise externa, e de facto a crise, toda a gente, menos o PSD, reconheceu que tinha havido uma crise mundial, crise económica mundial em 2008, que afetou todas as economias e que hoje ainda nós temos os nossos grandes parceiros económicos a nível europeu estão a entrar em recessão. A própria Alemanha está numa fase de quase estagnação da sua economia. Mas atribui a justificação da crise apenas ao contexto externo? Portugal não cometeu excessos também? Não, vamos lá ver. É muito fácil agora dizer-se que cometeu excessos, mas repare, a nossa trajetória até 2009 era uma trajetória correta. Em termos de diminuição da dívida pública, em termos de diminuição do déficit, ou seja, estava tudo bem. Em 2008, 2009, surge a crise mundial. E quais são as diretivas da União Europeia, da Comissão Europeia relativamente a isso? Ditas e reditas por Durão Barroso. E foram diretivas para todos os países da União Europeia. Investimento público, investimento público, investimento público. Ou seja, para compensar os problemas da economia a nível privado, compensava-se com injeções em termos de investimento público na economia. E que isso iria compensar até sairmos da crise e depois voltaria-se outra vez aos objetivos da consolidação das contas públicas. E foi isto que fez com que Portugal, Espanha, Itália, ou seja, os países menos desenvolvidos, tivessem seguido essa política e tivessem menos capacidade de equilibrarem as suas contas. Repare, nós fizemos investimentos em escolas, fizemos investimentos em hospitais, fizemos investimentos em estradas, fizemos investimentos em caminhos de ferro, fizemos investimentos em modernização da administração pública. Todos necessários? Todos eles necessários. Nenhum excessivo? Não, repare uma coisa, é assim, de casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E nós podemos começar aqui por dizer, bom, mas em vez daquela autoestrada não podia ser só uma via rápida, em vez de haver duas não podia ser só uma, em vez de termos duas escolas boas não se podia ter feito só uma, em termos de um hospital não podíamos não ter feito nenhum. Sabe, eu tenho muito presente uma história que é pessoal, com certeza, que se passou pouco depois do 25 de Abril.
uma amiga da família, uma senhora amiga da família, infelizmente teve um cancro. E eu lembro muito bem ela agora vai para a Inglaterra, vai para Londres, vai se curar para Londres. E a senhora efetivamente conseguiu curar-se. E pouco tempo depois, outra vizinha outra pessoa conhecida dos meus pais, também teve um cancro e morreu. Não teve dinheiro para ir para Londres. E, portanto, eu tenho muita dificuldade em aceitar que investimentos que se fizeram para modernizar os nossos hospitais, para formar os nossos médicos, para formar os nossos enfermeiros, para formar os nossos professores, que sejam investimentos excessivos. Porque não podemos ter, em vez de ter o equipamento para fazer o raio-x, ou para ter o equipamento para fazer a quimioterapia ou isto ou aquilo, nós vamos ter assim um equipamento um bocadinho menor, um bocadinho mais para pobrezinhos. Não é assim. Porque não há seres humanos de primeira e não há seres humanos de segunda. E eu tenho muito orgulho na evolução que Portugal e os portugueses tiveram nestas quase 4 décadas. Porque nós éramos um país de miseráveis, de gente analfabeta, de gente que na província dava aos filhos vinho com côdeas de pão ao pequeno almoço. E não podemos voltar a correr risco e de não voltar quero, a ser esse país. Eu recuso-me a defender qualquer tese, por mais economicista que seja, por mais que passe bem em termos de comunicação social, que leve a que voltemos a esse. Eu gosto de um país, quero ter um país desenvolvido, um país em que as pessoas estudem, em que vão para a universidade, em que estejam habilitadas para ir ao mercado de trabalho, em que façam que nós tenhamos o orgulho de ter os melhores jornalistas do mundo, os melhores médicos, os melhores economistas, os melhores engenheiros. E ter também condições para termos uma qualidade de vida e subirmos em termos de índice de qualidade, aqueles índices de qualidade do ser humano e de vida que nós temos. E a reação não pode ser: vamos acabar com a escola pública, vamos acabar com os transportes, vamos acabar com as estradas, vamos acabar com os hospitais. E vamos voltar a ser poupadinhos e não gastar dinheiro nenhum, que é para depois mas essas teses nós ouvimos durante 50 anos. Que é orgulhosamente sós e não devemos nada a ninguém e não gastamos durante um tostãozinho. Exatamente, durante a ditadura do Estado Novo, em que se demoravam 8 horas para ir até à Covilhã e para ir um dia inteiro para ir até Bragança. Ana Paula Vitorino. E, portanto, deixe-me só para concluir, nós temos que conseguir dar o salto de uma forma positiva em termos da nossa competitividade e conseguir encontrar novas metas de desenvolvimento social e económico e não ficarmos cada vez mais pobrezinhos, que é para satisfazer qualquer rácio económico ou financeiro. Foi um gosto entrevistá-la neste Conversas Convida. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. É o ponto final deste Conversas Convida, mas já sabe, todas as semanas aqui no ETV damos mais vida às suas conversas.